A aula de hoje a gente vai aprender a como não escrever mais SQL. Então, hoje o meu desafio é mostrar aqui para o Carlos o que é um banco de dados, o que é um SQL e como utilizar a IA para escrever um SQL. Então, na verdade, a gente vai entrar um pouco no BI também, né, Carlos? Sim. Primeiro ponto, você sabe o que é um banco de dados? Banco de dados é tipo uma caixa que guarda só dados. Exatamente. Então eu guardo informações de alguma coisa. Isso. Pode ser informação minha, pode ser informação de produto, pode ser preço, pode ser venda, compra, um monte de informações diferentes, certo? Certo. Então agora a gente já sabe que é o banco de dados. Eu tenho várias tabelas em um banco de dados, as tabelas segmentam e organizam os dados dentro desse banco. Então eu posso ter uma tabela de pessoinha, posso ter uma tabela de compra, posso ter uma tabela de autenticação, posso ter uma tabela de venda, de produto. E dentro dessa tabela eu tenho o quê? Os dados do produto. Entendeu? Então agora a gente já sabe que é banco de dados, o que é uma tabela, e agora a gente vai para o SQL. O SQL é uma linguagem estruturada para que eu faça consulta em um banco de dados. Então, por exemplo, nos bancos de dados atuais, eu não consigo ir lá falar assim, ó, traz para mim a lista de produtos que mais vende. Eu não consigo fazer isso. Eu tenho que ir lá escrever select, asterisco, from, table e montar a condição, entendeu? Não é difícil isso? Sim. Hoje a gente vai aprender como você vai conseguir criar um BI, um relatório de BI, certo? Certo. Vamos lá então. Aqui a gente tem uma estrutura de um banco de dados de teste que eu criei e populei. Então eu vou ler aqui para você, tá? Então aqui a gente tem fornecedores, a gente tem compras, a gente tem categorias, a gente tem receitas, a gente tem as vendas de cada item. Então imagina que eu tenho uma loja, ou pode ser um restaurante, pode ser uma adega, pode ser qualquer coisa que essa estrutura de dados funciona. Quando a gente compra alguma coisa, eu tenho que marcar na tabela. Quando a gente vende, eu tenho que marcar. Então eu conseguiria pedir para ele me trazer só os itens mais pedidos, certo? Certo. Então o que a gente vai utilizar para não escrever mais SQL? A gente vai utilizar uma tecnologia que se chama Anthropic. Anthropic é o concorrente do ChatGPT. Então ele é muito melhor que o ChatGPT e a gente vai mostrar aqui para ele como que ele consegue criar um select para a gente, entendeu? Então a primeira coisa que a gente vai fazer sabe aquela estrutura de dados lá que eu mostrei para você, os desenhos? Sim. A gente vai puxar aquela estrutura em texto, então vai estar assim, quais as colunas tem na tabela de compra, de produto, de venda, entendeu? Entendi. Então, automaticamente vai ter um texto para cada um. Exatamente. E esse texto ele vai dar o quê? O contexto, ele vai dar informação para a IA conseguir montar o select pra gente, entendeu? Entendi. Então assim, ó, eu já extraí e eu vou colar aqui, ó. Aqui na minha tela, você está vendo que ele colocou a estrutura de criação das tabelas? Então ele tem aqui, ó, criação do menu, criação da tabela de fornecedores, criação da tabela de compras. Então, a estrutura de como os dados estão guardados lá na caixinha que você falou, ela está aqui. Ou seja, agora eu dei contexto para ele, né? Sim. Agora eu vou fazer o seguinte, eu colei aqui e agora eu colei aqui no System Prompt, que é o mapa dele. Então, o que eu vou escrever aqui, ó? Este é meu esquema do banco de dados, certo? Certo. Então esse esquema são as características, né? Os atributos ali do banco, entendeu? Na caixinha, eu não posso ter um desenho na caixinha para produto, posso ter um desenho na caixinha para outro produto. O esquema é o desenho, entendeu? É a marcação, tá claro? Beleza. Agora que a gente tem aqui
a nossa estrutura de dados bem definida, o que a gente pode fazer? A gente vai começar a criar o nosso SQL, certo? Certo. Então vamos fazer um SQL inicial aqui, ó. Crie um SQL para BI utilizando o banco de dados. Isso aqui é muito importante eu especificar qual é a tecnologia que eu estou usando, para ele ter um norte de como que ele tem que montar o SQL, senão ele vai escrever errado, entendeu? Então, olha o que eu escrevi. Crie um SQL para BI utilizando o banco de dados Postgres, Supabase, que é onde a gente colocou os dados, né, de teste. Com o foco em descobrir quais os produtos mais vendidos vamos colocar por semana? Sim. Por semana, por mês, o que você acha? Por semana. Por semana. Eu achei que você ia escrever quiz ali. Quase, né? Ó, então eu vou buscar um SQL, ele vai escrever um SQL para mim, que vai tentar me mostrar dentro da minha base quais são os produtos mais vendidos, sem escrever SQL nenhum, tá? Retorne um select único válido. Só isso, certo? Agora a gente vai dar um Enter. Olha só, olha como ele estruturou, ele utilizou métodos aqui super complexos, então ele vai mostrar total de venda, total de receita, quantas vendas tiveram, sendo que eu só especifiquei o que eu queria. Então, quando eu estou utilizando IA, eu não preciso me preocupar com o techness, com o SQL em si, entendeu? Agora, vamos testar isso aqui. Vou pegar esse SQL aqui. E agora, a gente vai lá no nosso Supabase e a gente vai testar. Vamos ver se isso aqui funciona. Pode ser que não funcione. Trouxe todos os dados. O que ele fez aqui para mim? Então, eu vou mostrar aqui, ó. Ele mostrou todos os produtos aqui por ranking. Então, qual é o produto mais vendido? Ó, eu tenho aqui por quantidade. Eu tenho receita total desse produto. Olha o quanto que ele fez frente aos outros, né? Bem baratinho. Você achou? Meu Deus. Você já comeu caviar? Nunca. Meu Deus, é muito ruim. Não é bom, não. E aqui, ó, tá vendo que ele trouxe o percentual de vendas desse produto, ó, vendas na semana, então todas as semanas tiveram esse produto sendo vendidos, entendeu? E agora a gente vai mudar. Você percebeu que ele já montou um SQL super complexo para mim? A gente vai lá, vai manter essa estrutura, ó, vou dar um add conversation. Então, aquele SQL que ele já me trouxe como base, eu vou deixar ali no contexto. Porque eu vou pedir uma outra inteligência aqui para ele. Então, crie um SQL que me mostre qual o perfil dos meus clientes para montar uma campanha de ads. Qual que é a ideia aqui? Eu preciso saber, com base em todos os dados que eu tenho na tabela, que ele conhece o esquema, ele vai construir uma dimensão de informação que me mostre qual é o perfil das pessoas que compram. Para que eu consiga ir lá no Google e falar assim, ó, Google, eu quero pessoas pretinhas com 12 anos, porque eu quero vender para elas, entendeu? Então eu defino um perfil. Só que quando eu estou vendendo, às vezes eu não tenho o perfil direito do cliente, entendeu? Então é isso que ele vai criar.
tranquilo até aqui? Ó, então aqui ele tá escrevendo. Um textinho bem pequeno, confia. Muito grande, né? Isso Não dá- aqui, Carlos, ó, uma pessoa da área de TI com, sei lá, 10 anos de experiência demoraria tipo uma semana para escrever um SQL desse aqui, ó. E agora a gente vai testar. Vamos ver se ele funciona de primeira. Vou colocar aqui. Olha só, ele trouxe a estrutura de dados para mim já montada. Então, o que ele conseguiu extrair de informação para mim? Então, vamos ver. Ele criou a categorização, ticket médio, a média dos pedidos. Ele criou segmentos. Então, tem segmento VIP, Premium, regular, ocasional. E aqui ele já deu até um status de engajamento. Ó. Quais são os mais preocupantes e quais são os que mais estão ativos. Ou seja, aqui, esse perfil Premium, eu já sei que é onde eu tenho que atacar na campanha, entendeu? Isso aqui é como se ele tivesse apontado para mim, ó. A pessoa pretinha, ela compra muito Free Fire, muito Minecraft. Foca nela, entendeu? Ele foi e montou essa estrutura para mim, sem eu ter conhecimento de SQL. Você sabe SQL? Não. Em quanto tempo a gente escreveu esse select aqui gigantesco? Em menos de 1 hora. Muito menos que isso, né? É muito menos. Muito menos. Então, gente, isso aqui é para mostrar para vocês como que vocês utilizam IA para criar dados com inteligência sem ter muito trabalho. Então, o SQL acabou. Você não precisa mais entender de SQL. SQL praticamente vai morrer, tá? Morrer que eu digo assim, ele não vai ser mais escrito por humanos, assim como um código. É isso, gente. Esse aqui é nosso vídeo sobre BI de hoje, SQL, a morte do SQL. Até a próxima.